Como é que o Pedro surgiu na vida de vocês? Bom, o Pedro foi uma criança que antes de existir ele foi muito pensado, ele foi muito planejado. A gente pensou muito sobre o nosso desejo de ser pais. Foi barriga de aluguel, a gente fez uma barriga de aluguel nos Estados Unidos. E Pedro, e tem uma coisa engraçada do dado de Pedro que eu gosto de contar, quando a gente foi fazer ele, eu só falava assim, eu queria tanto que nascesse no dia do meu aniversário, só queria que nascesse no dia do... Pá! Olha que No dia do legal! meu aniversário, o João ficou... Foi engraçado, porque quando a gente foi fazer o parto, a gente ia fazer no outro dia, que era dia 20. Tá. E meu aniversário é dia 21. Volta o médico e diz, ó, dia 20 tá lotado, vamos ter que voltar dia 21. Nunca me esqueça, cara, o João só fez assim pra mim. Tipo, como é que você conseguiu isso? Deus é tricoteiro. E é uma luz, Pedro, porque ele veio, eu acho que Pedro, como é uma criança muito aguardada, uma criança que sempre tem um olhar de pai em cima dela, e eu tô falando de pai, mas poderia ser de pai ou de mãe, de pais em cima dela, sempre uma criança que eu sempre prestei atenção qual as necessidades dele. Isso não significa que eu quis criar uma criança que fosse mimada, ou fosse uma criança... Não, mas ele sempre sentia, eu acho que isso deu uma segurança muito grande para ele. Ele é uma criança extrovertida, uma criança para fora, uma criança legal, um menino solar. E eu acho que talvez seja uma das fases mais bonitas assim na minha vida e da vida de João dele. E quando você fala isso, da questão do feminino, né, isso é muito doido, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso hoje. Porque em algumas entrevistas eu falei que eu era a mãe e o João era o pai, né? E as pessoas disseram, como assim? Só porque é dois homens, um tem que ter a figura feminina? Quem falou que é sua mãe que pode... Não, as pessoas têm toda a razão quando elas questionam isso. E não é porque você é pai que você não pode trocar fralda, não é porque você é pai, não é porque trocar fralda dá comida, para uma criança isso significa um dom feminino. Claro que seria genial se em todo o planeta Terra fosse um ato feito tanto pela esposa quanto pelo marido. Só que a gente não pode esquecer que 11 milhões de mulheres brasileiras têm os seus filhos sozinhas.